Oi, eu sou o Marcos Mazieri, sou dramaturgo e vim aqui falar sobre como escrever para teatro no século XXI. Se você veio aqui esperando uma fórmula, eu já tenho que avisar agora que não vai ter fórmula. Isso não é um manual de escrita para teatro no século XXI, porque eu acho que não existe um manual de escrita. Não é mais possível você ter regras muito rígidas para se escrever para teatro. Em outros momentos, quando, sobretudo a dramaturgia, mas o teatro como um todo, estava bem atrelado a um drama mais rigoroso, era possível sim ter algumas fórmulas, por exemplo, a famosa estrutura da estase, né? A situação que está ali em equilíbrio, que é apresentada ao público. Vem uma situação nova que rompe com esse equilíbrio, vem uma ruptura. A partir daí os conflitos entre os personagens começam a escalar, até que chega num clímax. E depois desse clímax vem a resolução daquele problema inicial. E então a história ou a situação volta para um ponto de equilíbrio, mas transformada em relação àquele equilíbrio inicial. Essa é uma estrutura básica do drama, que até hoje é usada não só no teatro, mas na linguagem audiovisual também, em filme, em novela, em série. Mas o teatro contemporâneo se afastou dessa ideia do drama. Então é muito difícil a gente encontrar fórmulas como essa, manuais de escrita como esses. Então a gente vai ter que tentar estudar e tentar ver as possibilidades do texto por outros caminhos. Lembrando que essa videoaula tem um material de apoio, um e-book, um material digital, que eu vou deixar o link provavelmente aqui embaixo, se não em cima ou onde der, para você baixar o PDF. Então, se você quiser baixar e ir acompanhando junto com a aula, ou então depois para aprofundar algumas coisas, que aqui a gente tem que falar um pouco mais rápido, também dá para aprofundar no e-book. O próprio e-book também vai fazer referências a muitos materiais, artigos e livros, para quem quiser se aprofundar nos temas, e também a minha dissertação de mestrado, porque muitas das coisas que eu vou falar aqui vêm da minha pesquisa de mestrado, que se chama Texto e Teatro, Relações Possíveis e Impossíveis no século XXI, onde eu estudei justamente isso, como entender esse texto no século XXI, se ele está presente no teatro, como ele está presente no teatro. Então vamos lá? O primeiro ponto que a gente tem que considerar é o Aristóteles. Pois é, eu vou falar de teatro no século XXI e vou começar falando do Aristóteles. Pode parecer um pouco incoerente, porque o Aristóteles pode soar como uma coisa muito anacrônica, uma coisa muito antiga, que não faz mais sentido. Mas é um texto, a Poética, do Aristóteles, um texto muito interessante para a gente pensar o teatro, mesmo o teatro contemporâneo. Imagina que na história do Ocidente talvez seja a primeira pessoa que olhou para o teatro, viu uma peça, leu as peças escritas e resolveu refletir sobre isso e resolveu encontrar uma definição para isso. Basicamente, a poética, a parte da poética que fala sobre a tragédia, é justamente o Aristóteles refletindo sobre qual a especificidade dessa linguagem, que é o teatro, e que ele chama ali de tragédia. O Aristóteles vai chegar numa definição, numa síntese, que é a seguinte, eu vou ler as palavras dele. A tragédia é a imitação de uma ação elevada e completa, datada de extensão, numa linguagem embelezada por formas diferentes em cada uma de suas partes, que se serve da ação e não da narração, e que, por meio da compaixão e do temor, provoca a purificação de tais paixões. Purificação, do grego catarsis, que é uma palavra que é usada até hoje, catarse. Então, nessa definição do Aristóteles, a gente tira um ponto que serve até hoje
para definir o teatro. O teatro se serve da ação e não da narração. E por que ele faz questão de salientar isso? Porque na época ali da Grécia Antiga, a epopeia era uma linguagem muito comum. A epopeia eram basicamente poemas narrativos muito longos, que normalmente falavam da trajetória de heróis, de guerras, histórias que duravam muitos e muitos anos e que eram ali descritas, né, nesses poemas, que eram narrativos, épicos. Ao contrário da tragédia. A tragédia não narra, ela se serve da ação, ou seja, a tragédia, que a gente pode entender como teatro dramático, se utiliza da ação, colocam personagens vivenciando uma situação, normalmente em conflito, que através dos seus diálogos e um ou outro monólogo, a história vai sendo desvelada pela ação dessas personagens. Então tem essa cisão, né, ou essa dualidade de epopeia e tragédia, que é importante para entender a especificidade da tragédia. E isso serve até hoje justamente por esse foco na ação. Mesmo que o teatro abandone a ideia de personagens, como o teatro contemporâneo costuma abandonar, não sempre, mas muitas vezes, a ideia da ação, a ideia de mostrar uma ação ou de instaurar uma situação diante do público é importante. Mesmo o teatro épico, que se usa de narratividade, de recursos narrativos, ainda preza pela ação, por essa narratividade que acontece dentro desse contexto ficcional no momento presente. Eu acho interessante ler o Aristóteles, e não é uma leitura tão problemática quanto pode parecer. Meu Deus, Aristóteles deve ser difícil, deve ser muito chato. Se você pegar uma boa tradução, isso é importante, tem que ser mesmo uma boa tradução, vai ser um texto gostoso de ler, vai fluir, porque você consegue ir acompanhando mesmo o fluxo do pensamento do Aristóteles, refletindo sobre isso que ele está vendo, que é o teatro. Então, de certa forma, mais do que concordar ou discordar, ou ver o que faz sentido, o que não faz mais sentido na definição do Aristóteles, é interessante a gente ver esse caminho que ele faz de pensar sobre o teatro. E ver que é um caminho que a gente pode fazer hoje também. A gente pode ver uma peça, ou ler uma dramaturgia, e analisar o que é isso, como que isso funciona, qual a especificidade disso, por que isso é diferente de um poema, de um romance. Então é um caminho que a gente também pode fazer. E é um caminho interessante para quem quer escrever para teatro. Certo. Aristóteles é o início do teatro. Mais especificamente, o auge do teatro grego se deu um pouquinho antes, 300 anos antes do Aristóteles. Os dramaturgos mais famosos, né? O Ésquilo, o Eurípides e o Sófocles, que é considerado o auge do teatro grego. Dá para a gente dizer que o teatro ocidental começou ali. E depois veio essa reflexão de Aristóteles, que foi influenciar o teatro por muitos e muitos e muitos séculos. Fazendo um pulo no tempo, né, o teatro vai passar por várias transformações, vai ter o teatro ligado mais à Igreja Católica, que usando os temas religiosos, vai ter o teatro que foi para a feira, que foi para o teatro de rua, dos grupos itinerantes. Quando o teatro volta a se consolidar assim como importante para a cidade, como era na Grécia, que começam a ter os edifícios teatrais e tal, se começa a consolidar muito a linguagem do drama. Tem dois livros do Peter Zond que ele analisa essa questão de como o drama se estabelece como uma linguagem, né, um gênero tão forte no teatro, que ele passa a ser, de fato, quase que um sinônimo de teatro. O teatro é entendido como drama. Então,
para quem tiver interesse, os 2 livros que tem publicado em português, Teoria do Drama Moderno e Teoria do Drama Burguês, do Peter Zond. Ele vai falar sobre essa consolidação, esse auge de um drama rigoroso, de um drama rígido no teatro no século XIX, e como no final do século XIX, começo do XX, esse drama vai entrar em crise. E isso é fundamental para entender o teatro contemporâneo, sobretudo na ideia do texto, da dramaturgia. Esse drama que entra em crise, que era um teatro muito pautado no texto, na figura do dramaturgo, ele começa a não dar conta das questões da sociedade, ele começa a não dar conta de abordar, por exemplo, problemas sociais, porque o drama rigoroso ele é muito intersubjetivo, ele tem a ver com a vida privada, ele tem muito a ver com a burguesia que queria se ver no teatro, e quem ia no teatro era a burguesia. Quando esse drama não dá conta de tratar dos temas do mundo em transformação, vão começar a ter experimentações que vão rompendo com esse drama ou vão tentando resolver essa crise. Para o Peter Zond, de forma resumida, o que vai resolver essa crise vai ser um processo de epicização do teatro. Então o teatro vai se tornar mais épico, mais narrativo. Não necessariamente apenas o teatro épico brechtiano, mas o teatro narrativo de forma geral. Essa é a ideia do Zond. Então aquele drama que a gente pode entender que é fechado, né? Ou seja, personagens dialogando em conflito, normalmente dentro de uma casa, né? Dentro da vida privada, ou seja, a sua temática tem a ver com o intersubjetivo, o foco é no diálogo, o diálogo é a principal ferramenta desse drama fechado. O dramaturgo está sempre ausente, são os personagens que aparecem. As falas dos personagens são sempre dirigidas uns aos outros, eles não falam com o público, eles não enxergam o público, né? Eles não sabem que estão no teatro. Ou seja, o ator está colado ao personagem. É uma coisa só. Não tem nenhum recurso aí de um ator atuando e propositalmente mostrando o seu processo de atuação. É colado. Então tem essa ideia forte do palco mágico, da ilusão, de colocar o público nessa ilusão e nada pode quebrar essa ilusão. Por isso que um recurso muito famoso da quarta parede, né? Ou seja, a quarta parede é o que divide a cena que está acontecendo ali na ficção do palco do público, a ponto de que nem se os atores quiserem eles vão conseguir ver o público, porque tem uma série de luzes ali que vão realmente separar o público daquela história ficcional. Isso tudo entra em crise, isso tudo vai deixando gradativamente de fazer sentido, vai deixando de conseguir dialogar com as questões que realmente importam para a sociedade. Isso desde o final do século XIX até o meio do século XX. E o Zond aponta que é o épico que vai salvar o teatro, entre aspas, e o teatro vai deixar de ser predominantemente dramático para ser narrativo, para ser épico. E dá para acrescentar também que o teatro também passa a ter elementos mais líricos, ou seja, não é apenas o drama que é o conflito de um personagem com outro personagem, mas entram os aspectos líricos que tem a ver com o conflito do personagem consigo mesmo, o conflito interno do ser humano. E os aspectos épicos, que tem a ver com o conflito do personagem com o mundo, com a sociedade que ele está inserido. Então o teatro começa, sobretudo a partir ali do meio do século XX, a trabalhar muito com essa hibridização desses gêneros, épico, lírico e dramático. Inclusive, no livro Teatro Épico, do Anatol Rosenfeld, ele aborda muito bem esses gêneros, assim, para explicar o teatro épico, vai definir bem esses gêneros dramáticos em relação ao teatro. Para quem se interessar, é um livro muito interessante e que sintetiza bem essa ideia. Então, temos esse drama
que entrou em crise, que se tornou um pouco épico, um pouco lírico, híbrido, mas a crise vai continuar. E mais chegando para o final do século XX, a própria ideia do texto para o teatro vai entrar em crise, né? O teatro não quer mais ser dramático, mas ele também deixa de querer abordar fábulas que estão, por exemplo, presentes no épico. Ele deixa de querer se pautar e ser centralizado a partir de um texto. E começam a emergir com força a figura dos encenadores. O mais famoso, né, o mais enigmático e que talvez tenha causado de fato uma ruptura é o Bob Wilson, mas antes dele já o Piscator começou muito com essa ideia do encenador ser mais forte que o dramaturgo, e a partir daí o teatro vai se distanciando do texto, focando mais nos aspectos da encenação, e a dramaturgia, consequentemente, que já estava em crise enquanto drama, passa a entrar em crise em relação à sua própria existência. É possível ter dramaturgia contemporânea? Ou seja, o teatro contemporâneo, como ele é hoje, nas últimas décadas e mesmo hoje, 2022, ele consegue dialogar com a ideia de um texto para teatro, com um texto de teatro? Esse foi o foco da minha pesquisa de mestrado. E, resumidamente, a resposta é sim. Existe texto no teatro contemporâneo, mas de fato ele não é mais dramático e tampouco ele precisa ser épico. Então, a minha pesquisa foi justamente entender como a gente pode pensar nesse texto contemporâneo, esse texto que dialoga com o teatro, que não se pretende ser o centro de um processo de montagem, de pesquisa, mas que ele é uma parte desse todo que é o teatro. Como abordar esse texto sem se apegar sempre a uma ideia do que foi o drama e, portanto, o que ainda é dramático, o que não é mais dramático, o que é contra o dramático. Dá para a gente pensar no texto sem ficar voltando sempre no drama, sem falar, por exemplo, apenas que as coisas são pós-dramáticas ou são contra o drama. Foi um pouco do caminho que eu tentei seguir e que a gente vai ver aqui para ver quais são as possibilidades de escrita para teatro no século XXI. Então, como a gente vai pensar no texto, no contexto do teatro contemporâneo? Como eu falei, a minha intenção era, na minha pesquisa, dissociar esse texto de ficar sempre remetendo ao drama. É um texto além do drama, é um texto pós-dramático, é um texto, um drama transbordado, etc, etc. Então, a primeira coisa que eu pensei é como pensar o texto e o teatro como dois objetos distintos que existem de forma independente, mas que podem se relacionar entre si. Portanto, eu problematizei inclusive a palavra que liga o texto ao teatro. Quer dizer, a gente precisa falar de texto teatral, a gente precisa falar de texto de teatro. A gente não pode pensar um pouco nessa palavra que liga as duas coisas justamente para entender as possibilidades? Então, será que não dá para ter um texto que é para teatro? Ou um texto no teatro? Um texto como teatro? Ou um texto sem teatro? Um texto junto com o teatro? Um texto contra o teatro? Enfim, manter a independência do texto, mesmo que assumindo que esse texto quer se relacionar com o teatro. Então, isso rompe um pouco a ideia de um texto que é insuficiente, que ele só vai se materializar quando ele é encenado.
que não faz sentido publicá-lo, que não faz sentido nem ler, só vai ler o texto quem se interessa por teatro. Não, é pensar o texto como algo complementar a esse teatro, que tem sim encenação, que tem luz, que tem figurino, cenário, som, atuação, tem uma série de coisas que compõem esse teatro e o texto é uma delas. Não necessariamente mais o centro, mas ainda um elemento importante e um desses tantos elementos do teatro. A Teresa Birkenhauer, que é uma pesquisadora que vai pesquisar o texto contemporâneo, etc., ela vai dizer assim num artigo: o drama, enquanto gênero literário com determinadas características, há muito não é mais a forma literária privilegiada que interessa ao teatro. Faz tempo que não existem mais textos que seriam inaptos para o palco por causa de suas particularidades formais. Textos em prosa, romances, epopeias, poemas, radiodramas, todo tipo de texto está sendo realizado no palco sem passar por uma dramatização no sentido usual. Portanto, o teatro contemporâneo leva para o palco textos de diferentes naturezas. Isso é um fato. Então, poemas são encenados, romances são encenados, ou seja, não apenas são encenados textos dramáticos, mas também não necessariamente textos que foram escritos para o teatro, conscientemente escritos para o teatro. Então isso abre um leque de possibilidades para quem quer escrever para teatro pensar se é possível montar um romance, o que eu posso fazer enquanto texto de teatro, texto para teatro. Eu posso usar elementos que estão no romance, eu posso usar elementos que estão num poema, eu posso usar elementos que estão num texto filosófico. Outro pesquisador que aborda muito a questão da dramaturgia contemporânea, que é o Joseph Danan, ele vai dizer o seguinte: o teatro explodiu e ele está, é verdade, dissociado do drama. Muitos espetáculos hoje não se baseiam em uma obra dramática prévia e, consequentemente, no gesto de quem a encena. Textos não dramáticos são recorrentes. Textos narrativos e materiais variados, de ensaios filosóficos ou científicos a cartões postais, de poema a documento jornalístico ou histórico. A escrita nasce do palco, assinada por uma pessoa ou um coletivo, a interdisciplinaridade, que vê coexistir diferentes linguagens, do vídeo, a dança, a música, ao vivo, o circo, fazendo do texto um material entre outros e removendo seu valor matricial. Enfim, outras palavras para reforçar justamente isso. O texto é um dos elementos, ele não é o centro, ele não precisa ser dramático, tampouco épico, mas ele pode sim estar no teatro contemporâneo e se relacionar com esse teatro. Inclusive provocar processos criativos. O que o Danan propõe, e é algo que eu vou seguir na minha pesquisa de mestrado, é que as questões que têm a ver com teatro contemporâneo, que sobretudo com a encenação, que tem a ver, de modo geral, né, com um atrito ali da realidade com a ficção, com esse teatro que é mais performativo, que quer ter uma irrupção do real no palco, um teatro que preza mais pela presença dos atores, dos atuantes ou dos performers, em detrimento do personagem, um teatro que não está interessado mais numa fábula, não está interessado em enganar ou iludir o público numa coisa fechada, intraficcional, como a gente falou do drama anteriormente. Ou seja, tem uma rejeição da mímese, uma rejeição da ilusão. Tudo isso que está presente na discussão do teatro contemporâneo, por exemplo, no teatro pós-dramático do Lehmann, ou outro termo que também é muito difundido, do teatro performativo, da Josette Ferral,
todas essas discussões, o Danan vai defender que elas podem ser trazidas para o texto, para a dramaturgia. Portanto, elas podem ser trazidas para os processos de escrita dos dramaturgos e das dramaturgas, e não só deixar isso para um segundo momento, ou seja, vamos escrever aqui um drama ou um épico, o que a gente quiser, joga lá para o encenador e lá ele vai lidar com essas questões do teatro pós-dramático, do teatro performativo. Não necessariamente, a gente pode trazer essas discussões já para a escrita do texto. E isso, no meu ponto de vista, enriquece e aumenta as possibilidades para os dramaturgos escreverem para teatro hoje. É um pouco isso que eu procurei fazer na minha pesquisa e resolvi, para isso, aprofundar 2 conceitos que eu acho que são chave para entender o teatro contemporâneo, que é o conceito de teatralidade e o conceito de performatividade. Abordar teatralidade e performatividade é bem complexo. São conceitos que, para ficarem bem entendidos, precisam ser vistos com calma. Quem se interessar pelo tema tem um pedaço grande da minha dissertação que eu vou falar bastante sobre esses 2 conceitos, principalmente a partir de 2 autoras importantes, que são a Josette Ferrell e a Erika Fischerlich. Aqui a gente vai resumir bastante, quem quiser vai lá no e-book também, que vai ter um pouco mais de citações a respeito disso. Mas, resumidamente, a gente pode entender a teatralidade como a Josette Ferrell coloca um artigo importante que justamente chama Teatralidade, a especificidade da linguagem teatral, que foi publicado em português dentro do livro Além dos Limites, da editora Perspectiva. Ela vai definir a teatralidade e ela vai usar como exemplo 3 cenários que ela vai descrever, né? Falando de maneira simplificada, o primeiro cenário é uma pessoa que chega antes da peça começar e vê o palco vazio. O segundo cenário são 2 pessoas que começam a discutir no metrô, porque uma delas está fumando, a outra diz que não pode fumar ali, e elas têm essa discussão. O vagão todo, as pessoas começam a olhar, interagir, tomar um lado ou outro, e depois se descobre que na verdade, essas pessoas eram atores fazendo teatro invisível, como foi proposto pelo Augusto Boal. E o terceiro cenário é uma pessoa que está sentada num banco, num café, olhando as pessoas passando e reparando nos detalhes daquelas pessoas, tentando entender a história daquelas pessoas, a trajetória daquelas pessoas. A partir desses 3 cenários, a Josette Ferrell vai chegar numa definição de teatralidade que tem a ver com um processo, com algo que acontece de forma relacional. Então, a teatralidade não é um objeto físico como que pode ser observado, né? Como a ideia do teatral pode ser, né? Isso aqui é teatral, tem uma qualidade teatral. Então, a teatralidade não tem a ver com esse adjetivo teatral, com uma qualidade de algo ser mais ou menos teatral, mas tem a ver com esse processo que envolve observador e observado. Porque ele pode acontecer tanto no olhar daquela pessoa que está olhando as pessoas comuns acontecerem, e ela passa a emergir ali um processo ficcional daquela realidade, tanto no contrário, né? Nos atores que mesmo sem as pessoas saberem que são atores, eles começam a ter um diálogo e fazer uma ação que começa a ter uma camada ficcional em cima daquela realidade do vagão do metrô. Ou mesmo na pessoa que está olhando para o palco e sabe que aquele palco ali vai acontecer uma peça, já tem ali
uma teatralidade ocorrendo. Isso faz com que a Josette Farrell defina a teatralidade como algo que acontece nesse espaço de criação, entre esse espaço de criação, que é uma atividade do artista, e esse espaço de recepção, que é uma atividade do espectador. Então tem a ver com olhar e ser olhado. E por isso que ela vai ligar a teatralidade à ideia de alteridade também. Nas palavras dela, mais do que uma propriedade com características analisáveis, a teatralidade parece ser um processo que tem a ver com um olhar que postula e cria um espaço virtual distinto do outro, do qual pode emergir a ficção. Portanto, a teatralidade tem a ver com ficção, mas não no sentido de uma fábula que é construída necessariamente, mas no sentido dos significados que surgem a partir dos objetos concretos, a partir do cotidiano, por exemplo. Agora, a performatividade, que é outro conceito importante, a gente não pode cair na tentação de entender como um conceito oposto da teatralidade. Ou seja, quando a gente fala de teatralidade e performatividade, nós não estamos falando de performance arte, performance como linguagem, em oposição ao teatro dramático. Não é isso. Inclusive tem um artigo muito bom do José Sanches, que ele alerta para essa falsa oposição, para os cuidados que a gente tem que ter com essa falsa oposição. Então a gente vai falar de performatividade sem pensar a performatividade como o oposto de teatralidade. Na verdade, há conexões entre esses dois conceitos que são muito interessantes. Assim como a gente pensa em teatralidade, a gente pode pensar em performatividade, mas sem cair na armadilha de ver os dois como conceitos que estão em confronto, como se fossem uma coisa contra a outra, ou dois extremos. A gente pode, inclusive, encontrar teatralidade numa performance, como linguagem, e encontrar performatividade no teatro, e vice-versa, ou seja, encontrar um pouco mais de teatralidade aqui, um pouco mais de performatividade ali, mas de coisas que coexistem. Mas para falar de performatividade, é importante a gente pensar no que escreveu a Erika Fischer-Lischer. Inclusive tem um livro, né, que chama Estética do Performativo dela, e também no termo que a Josette Farrell cunhou de teatro performativo, né, que ela vai analisar justamente o teatro que começou a ser invadido pelas estéticas performativas. A Fischer-Lischer, por exemplo, vai dizer, palavras dela, em lugar de criar obras, os artistas produzem cada vez mais acontecimentos em que estão envolvidos não somente eles mesmos, mas também os observadores, os espectadores, o público, os receptores. Ou seja, esse teatro performativo que vai beber da performance arte vai prezar por esse acontecimento relacional com o público, né? Vai romper cada vez mais com a ideia de ilusão. Então, pensar um teatro performativo, ou uma estética do performativo que começa a tomar conta do teatro contemporâneo, consequentemente é também ainda uma resposta àquela crise do drama, né? É um jeito do teatro se desvincular ainda mais do drama, se desvincular inclusive do épico, se desvincular da lógica fabular.
as características desse teatro a gente pode resumir mais ou menos como um teatro que investe mais no processo do que na obra final, que se abre para múltiplas interpretações do público, ao invés de focar na construção de uma obra fechada. Um teatro que foca na materialidade, na corporeidade dos corpos e objetos, em detrimento das representações. Portanto, valoriza esses objetos reais, a materialidade deles, e menos o que ele faz sentido dentro de uma fábula, dentro de uma ficção. E coloca sua ênfase nessa relação com o público, ou seja, tem um enfraquecimento do aspecto intraficcional, dos personagens que se relacionam só entre si, a quebra da quarta parede, etc. Então valoriza a presença dos atuantes ou dos performers. Isso tudo são características desse teatro que é considerado performativo, ou seja, que tem ali aspectos de performatividade. Mas qual que é o ponto importante para se pensar no contexto que a gente está querendo entender aqui, que é escrever para teatro no século XXI? Uma frasezinha que a Josette Farrell vai colocar num texto dela, que é o seguinte: o teatro se distanciou da representação, mas ele se distanciou de fato da teatralidade. A questão merece ser colocada. Então, novamente, a gente cai no não confronto. Quer dizer, o teatro performativo, o teatro que começa a usar da estética do performativo, de performatividade nas suas obras, na sua construção, ele não necessariamente é um teatro que se distancia da ideia de teatralidade, assim como a gente definiu aqui com a Josette Farrell. Portanto, mais uma vez, o teatro performativo não é uma oposição a um teatro dramático, no sentido do performativo ser teatro contemporâneo e o dramático ser o teatro da teatralidade. Não, há teatralidade no teatro dramático e há teatralidade no teatro performativo. E quanto mais precisa for essa nossa definição de teatralidade, ou seja, se é uma definição de teatralidade que não se apegue a gêneros específicos, ou não confundir drama com teatro, não confundir época com teatro, e sim ir nessa essência da teatralidade, ou seja, nessa camada ficcional que emerge da realidade a partir de uma relação de observador e de observado, a gente consegue entender que o teatro tem muitas possibilidades, além do drama, além do épico, que o teatro, no momento, é carregado de performatividade, mas que ele ainda carrega a ideia de teatralidade. E é isso que o faz se manter ainda como teatro, ou seja, ter a especificidade da linguagem teatro. Nesse sentido, tem um texto que é muito interessante do José Sanches. Ele vai falar, nas palavras dele, quando falamos de teatralidade versus performatividade, não estamos contrapondo o teatro dramático à arte de ação. Contraposição é essa estéreo, mas sim dois paradigmas de compreensão, de comportamento e de atuação social que se podem manifestar tanto no teatro como no cinema, nas artes visuais, na arquitetura e, de modo geral, nos modos de comunicação e socialização. Então, os conceitos de teatralidade e performatividade servem para a gente entender o teatro contemporâneo, mas também para a gente entender outras características da sociedade que, com certeza, vão estar influenciando esse teatro. Portanto, a experimentação de linguagens que passa o teatro não é simplesmente uma vontade de inovação abstrata, é sempre uma resposta do teatro
aos acontecimentos da sociedade, às transformações da sociedade, as transformações no modo de se comunicar e no modo de socializar. Quando essas transformações elas atingem um certo nível, a linguagem teatral existente ela se torna incompatível, ela não dá mais conta, como aconteceu lá atrás com a crise do drama. E a partir daí os artistas vão buscando novas linguagens para dar conta desse mundo em transformação. É por isso toda essa reflexão. Quer dizer, quais são os textos para teatro que vão fazer sentido agora, no século XXI? Como a gente pode pensar nas características desses textos? Quais são as possibilidades e as impossibilidades desses textos? Certo, falamos tudo isso, mas e o texto? Afinal, como a gente escreve para teatro no século XXI? Então, antes que a luz baixe ainda mais, já está ficando tarde, a gente vai direto ao ponto. Eu considero que essa discussão da teatralidade, da performatividade, ela leva um ponto muito interessante, que é a relação entre ficção e realidade no teatro. Tem um texto da Erika Fischer-Lisch que se chama Realidade e Ficção no Teatro Contemporâneo. Nesse artigo, ela vai dizer justamente que esse conflito entre realidade e ficção, ele não é só um conflito da estética do teatro contemporâneo, mas ele está lá desde a origem do teatro, ele faz parte do teatro. Portanto, há sempre uma tensão inevitável entre realidade e ficção no teatro. Nas palavras dela, em toda interpretação surge uma tensão particular entre o corpo fenomenal e o corpo semiótico, entre o real e o ficcional. Ou seja, há sempre um conflito entre o corpo do ator, que é dele mesmo e é ele mesmo, e o que ele representa, seja um personagem ou seja como o observador está vendo ele, como uma outra coisa que não ele mesmo. Ainda nas palavras dela, quaisquer que sejam os lugares e os momentos nos quais o teatro acontece, ele sempre se caracteriza por uma tensão entre realidade e ficção, entre o real e o fictício, pois é sempre em espaços reais e num tempo real que se passam as representações e são sempre corpos reais que se deslocam nesses espaços reais. Dito isso, o espaço real, a cena, pode simbolizar diversos espaços ficcionais. O tempo real que dura o espetáculo não é idêntico ao tempo da peça. E o corpo real de cada ator representa, em geral, um outro, uma figura dramática, um personagem. Tais circunstâncias deram, frequentemente, espaço a inúmeras transgressões entre o ficcional e o real e continuam a fazê-lo. Portanto... Eu errei transgressões, né? Tudo bem, vai dar pra cortar? Não, pode deixar. Portanto, há sempre um conflito entre o real e o ficcional no teatro. O teatro contemporâneo, muitas vezes, explora esse conflito ainda mais, ou seja, deseja dar ênfase, trazer à tona esse conflito para o público. Porque essa dicotomia, esse conflito, acaba fazendo parte da estética desse teatro. Por exemplo, no Romeo Castellucci, no grupo Rimini Protocol, no Gob Squad, no Sérgio Blanco, Raquel André,
No Brasil, Janaína Leite explora muito isso, a Ciriato também. Então, essa coisa que já existe no teatro, esse conflito entre real e ficcional, ele passa também a ser usado como uma estética, como um tema em muitas peças. Mas, independentemente disso, como mostra a Fischer-Lisch, isso está presente no teatro como um todo. E, para mim, é interessante pensar, e o texto nisso? Como fica o texto diante desse conflito inevitável entre o real e o ficcional no teatro? E como fica o texto nesse conflito desejável entre o real e o ficcional no teatro contemporâneo? O texto sempre foi o representante maior da ficção, da representação no teatro. Por isso que o texto ficou tão associado ao drama. Era o texto dramático que criava esse mundo ficcional que era representado na cena. Então, o texto sempre foi a grande armadilha da ficção. Ele sempre foi o grande representante dessa ficção no teatro. Então, nesse contexto, a gente se pergunta o que resta ao dramaturgo, à dramaturga, se não aprimorar e criar a partir dessa lógica de construção de ficção. Não necessariamente com o intuito da obra fechada ali, né, da ficção muito fechadinha do drama rigoroso, não no intuito de iludir o público, a convencer o público de uma outra coisa que não o real, não no intuito de trazer o público somente para essa ficção, mas justamente nesse lugar problemático. Como é que fica? Até que ponto é real? Até que ponto é ficcional? Então, o que parece ser um caminho na dramaturgia contemporânea, o que eu acredito que seja uma possibilidade para os textos, para teatro, nos dias atuais, não é nem a negação absoluta da representação, mas também não é a sua adesão absoluta e inquestionada no real ou num suposto real, mas justamente um investimento nesse jogo de representação, nesse jogo que acontece a partir do real, gerando significados, gerando ficções. Ou seja, o dramaturgo pode, e essa é uma possibilidade muito interessante, usar como motor criativo essa relação inevitável entre ficção e realidade que já é instaurada pelo teatro e que pode ser explorada ainda mais. Tem um artigo interessante sobre isso, do Stephen Baumgartel, que se chama O Sujeito da Língua, Sujeito à Língua. E ele vai dizer justamente que essas questões, quando trazidas para o texto, elas vão gerar problemas, vão gerar questões aos dramaturgos que podem servir como um impulso criativo. Nas palavras dele, como achar um equivalente verbal para metateatralidade e performatividade cênica? Como o texto teatral pode apresentar a língua enquanto prática representacional e performativa? Quais são as características formais dessa escrita? Quais formas e estruturas textuais, quais características gramaticais e sintáticas constituem uma prática textual que permite uma construção de significado somente no ato da leitura, na experiência da leitura? Como se configura a relação texto e cena dentro da visão da textualidade performativa? Ou seja, são perguntas em aberto, que não têm respostas fáceis, mas que podem servir como um estímulo para criar. Resumidamente, é como o texto vai lidar com os aspectos performativos do teatro contemporâneo, como o texto vai lidar com essa definição de teatralidade, como esse lugar que
pode emergir ficcionalidade através da relação entre observador e observado, e como o texto pode se colocar não de um lado apenas da balança, não somente como um texto que busca a realidade, que nega por completo a ilusão, mas por outro lado também não como um texto cuja única função é dar ênfase à representação, é ser o grande representante da ficção. Como o texto pode transitar nesses lugares? Como eu escrevi na dissertação, abrindo aspas, se historicamente o texto, enquanto drama, é o grande responsável pela criação do mundo ficcional, ele precisaria agora pensar também no mundo real que sustenta essa ficção. Como o texto para teatro lida com a tensão entre realidade e ficção? O texto pode trazer para si a responsabilidade de lidar com essa tensão, ao invés de empurrar essa problemática somente para a encenação? Como o texto se coloca diante dessa experiência liminar inerente ao teatro, que é enfatizada no teatro contemporâneo? O que seria um estado liminal no texto? O que é a realidade no ou do texto? Acho que essa é uma pergunta chave que a gente não consegue responder, mas é importante pensar sobre ela. O que é a realidade no texto? A gente consegue entender no texto para teatro onde está a ficção, mas onde está a realidade? Está na materialidade do texto? Está na rubrica que propõe uma ação concreta a ser feita ali no momento presente diante do público? Está no autor deixar de ser ausente, como era no drama, e se colocar no texto? Ó, sou eu que estou escrevendo, essa pessoa aqui que está escrevendo para alguém que vai ler, para alguém que vai encenar? Quais são as estratégias de comunicação que o dramaturgo, a dramaturga vai usar no seu texto para se comunicar tanto com esse leitor, que pode só estar lendo, sem a intenção de montar uma peça, quanto para esse possível encenador ou para um grupo de artistas que vai montar esse texto, né? Ou, enfim, vai começar um processo criativo a partir desse texto. Quais estratégias são essas? Um ponto a se considerar antes da gente finalizar e pensar um pouquinho em textos concretos que servem de estímulo, de exemplo, é uma ideia do Rancière que pode ser sintetizada nessa frase aqui. O real deve ser ficcionado para ser pensado. Tem um livrinho do Jacques Rancière que são algumas perguntas que são feitas a ele, e quando perguntam a ele sobre ficção, no meio da resposta ele coloca essa frase: o real deve ser ficcionado para ser pensado. O que me leva a pensar, dentro do contexto do teatro, é que o suposto real que o teatro performativo deseja e quer alcançar, ele no fundo é inalcançável. Porque a própria realidade só pode ser apreendida através da ficção. Então, Rancière compara, por exemplo, a ideia da literatura, como a literatura é usada para fazer a história, para falar da história, mas ela também é usada para falar da ficção, das histórias inventadas, né? Portanto, o único meio de acesso à realidade, né, seja a história ou tudo que a gente consegue perceber no mundo, é através de alguma camada de ficcionalização, é através de alguma estratégia de ficcionalização. Não no sentido de algo que encobre a verdade, de uma mentira, mas no sentido, como o Rancière coloca, de um agenciamento de signos. Ou seja, os signos eles precisam ser organizados de alguma forma
e isso inevitavelmente é uma ficcionalização daquele real para que o outro possa compreender, para que nós mesmos possamos compreender. Todo o acesso à realidade, então, depende da ficção. Nas palavras do Rancière, ele vai fazer uma relação de política e arte. A política e a arte, tal como os saberes, constroem ficções, isto é, reagenciamentos materiais dos signos e das imagens, das relações entre o que vemos e o que dizemos, entre o que fazemos e o que podemos fazer. Eu vou explorar mais essa questão lá na minha dissertação e a gente tem um pouco lá no e-book sobre isso, para quem quiser aprofundar. Mas, resumidamente, interessa a gente pensar aqui, no contexto do teatro e no contexto da dramaturgia, como que um texto, então, ou um teatro vai buscar o real, vai abandonar a ficção, se a própria realidade precisa de agenciamento de signos, precisa de ficcionalização para ser apreendida. Será que então, ao invés de buscar esse real puro, ao invés de negar a representação, a mímese, a fábula e tudo isso, é não pensar mesmo nesse processo de ficcionalização? Como o teatro lida com essa ideia? Quer dizer, o teatro lida com ficção. Então, como o teatro lida com esse problema do real com a ficção? Com esse problema de um real inalcançável e de uma ficcionalização inevitável. Como eu escrevo ali num trechinho, o teatro não consegue se manter como teatro e se afastar da ideia da representação ao mesmo tempo, permanecendo sempre em um campo de potencial ineficácia enquanto agente da realidade. Por mais que busque o real, estará sempre fadado ao risco de se limitar à aparência. E é justamente nessas tensões que parece residir a potência do teatro na contemporaneidade. Portanto, eu chego à conclusão que, para o dramaturgo, essa ideia do agenciamento de signos que o Rancière propõe é mais interessante do que uma negação absoluta da ficção, uma negação absoluta da representação. O que me leva a fazer algumas perguntas também no contexto da dramaturgia, essas perguntas que não são para ser respondidas, mas são para impulsionar nossos processos. O teatro, enquanto agenciador de signos, lida sempre com a construção da ficção, independente de lidar com o enredo criado? O texto para teatro tem a potência de criar ficções mesmo quando não cria um enredo? O teatro, enquanto instaurador de um processo de ficcionalização do real, se mostra como revelador de todo e qualquer processo de apreensão da realidade? O texto é, em suma, um agenciador de signos e atos? O teatro é, essencial e inevitavelmente, político e científico, no sentido de promover saberes? Eu acredito que, se a gente avança pensando nessa linha de pensar o texto entre os conceitos de teatralidade e performatividade, que leva a pensar o texto entre realidade e ficção, que é inevitável ao teatro e que pode ser enfatizada enquanto estética, enquanto temática no teatro contemporâneo. Chegando nessa constatação de que é inevitável ficcionalizar para poder aprender a realidade, a gente vê que o teatro ele é uma linguagem fundamental para a gente compreender o contemporâneo. Ou seja, o teatro ele não fica ultrapassado com as transformações do mundo, da sociedade. Justamente ele sempre consegue agir na revelação das ficções que estão sendo construídas
consciente ou inconscientemente. Então o teatro consegue sempre lidar com esse processo de representação. Às vezes ele lida com isso naquele drama rígido, naquele intraficcional rígido. Às vezes ele lida com isso justamente favorecendo o conflito entre o real e o ficcional. Mas de qualquer forma, ele tem essa potência. E se o teatro tem essa potência, eu acredito que o texto para teatro também tem essa potência. Quer dizer, como que fica o texto nisso tudo? Para encerrar, acho que corre o risco da gente ficar muito abstrato aqui, muito na teoria ou no conceito. Eu acredito sempre que estudar, ler e discutir teoria do teatro, ela ajuda a prática do teatro. Eu não acho que as coisas são antagônicas. Acho que a teoria é um jeito de prática também. Teorizar é uma forma de prática. E refletir sobre a teoria ajuda a fazer teatro, a pensar teatro. De qualquer forma, eu acho que para encerrar vale a pena a gente ressaltar que vão ser nos textos que essas discussões todas vão se materializar, pensando aqui em dramaturgia, em texto para teatro. Então, que é muito importante ler texto para teatro. Mesmo que sejam textos antigos, contextualizando essas questões todas, né? Então eu posso ir lá ler uma tragédia grega e pensar nisso tudo, nessa relação de realidade de ficção, nas estratégias que o autor desenvolveu para se comunicar com o público, etc. Posso ler Shakespeare da mesma forma, Chekhov, posso ler os dramas mais puros, posso ler os épicos, e posso ler e devo ler a dramaturgia contemporânea, que eu acho que é fundamental também, porque aí a gente vai vendo quais estratégias estão sendo usadas para escrever para teatro. Quer dizer, existem pessoas escrevendo para teatro no momento e quais estratégias elas estão usando. Eu cito alguns autores na dissertação que eu acho interessante, por exemplo, a Grace Passou, que é uma dramaturga brasileira, que tem textos muito interessantes e às vezes com personagens, com conflitos, mas de forma desconstruída, de forma lírica, e que reflete sobre linguagem, que reflete sobre representação na própria poética. O dramaturgo Rodrigo Garcia também, eu acho que é uma referência muito boa. O Sérgio Blanco também tem textos que lidam com essa coisa da realidade, com a ficção, da mentira, com a verdade. Enfim, são muitos exemplos que outros lá que também estão na dissertação, mas que acho que cada um vai encontrar os seus exemplos, vai encontrar o que gosta, mas acho que é importante a gente ler. E isso nos leva ao segundo ponto, que é importante a gente escrever. Se a gente tem intenção de escrever para teatro, a gente precisa escrever. Seja pegar a caneta, o papel, seja no computador, mas escrever sem se julgar, escrever sem, não, eu vou pensar tudo na cabeça antes de escrever. Não, põe ali no papel, põe ali no computador, vai escrevendo, depois apaga, reescreve. Pega uma peça que você leu, que você gostou, usa ela de referência, tenta escrever um pouco na estrutura daquela peça, ver como é que é uma peça sua naquela estrutura. Enfim, testar. Ir escrevendo, porque a partir da escrita também, ou seja, não só de pensar na escrita, mas de escrever de fato, a gente vai encontrando soluções. E um terceiro ponto é experimentar esses textos, né? Acho que quando a gente escreve para teatro, a gente está escrevendo um texto que a gente pretende, de alguma forma, que ele seja dito em voz alta.
né? Então, por exemplo, o dramaturgo Rodrigo Garcia, numa entrevista, ele diz: acredito que cada palavra se vincula a um corpo suado ou sujo de lama e mel, uma voz distorcida pelo cansaço ou pelo nervosismo. Então, se é um texto para teatro que está se pretendendo a uma materialização, seja da voz de um personagem ou de um performer, seja de uma ação, é importante experimentar com esse texto, ler em voz alta, chamar alguém para ler com você, testar ações em cima desse texto, junto com esse texto. Eu acho que isso também enriquece muito o processo. Portanto, retomando, ler peças de teatro, escrever, testar a escrita e experimentar essa escrita. Acho que, de toda forma, esse é um processo útil, que, independente da linguagem que a gente quer escrever, pode nos ajudar. A videoaula Como Escrever para Teatro no Século XXI chega ao final. Obrigado a quem acompanhou até aqui, mesmo que pausando várias vezes, mesmo que vendo um pouquinho por dia. Lembrando, quem não ouviu lá no começo, tem o e-book que apoia essa videoaula, que serve de apoio ao que foi dito aqui, que aprofunda algumas questões e tem algumas citações, que vai ter o link em algum lugar para baixar. E é isso. Obrigado. Até a próxima.